Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e ficção científica de 2023, chamado The Mill. Alerta de spoilers a seguir. Um empresário chamado Joey acorda em um quarto estranho com um moinho e imediatamente vomita ao perceber que não se lembra como chegou lá. Seu telefone não está lá, as paredes são altas e a única porta é pesada e está trancada. Quando ele começa a gritar por ajuda, ouve uma voz vinda da saída de ar dizendo para ele se calar. No entanto, o cara logo percebe que Joey é novo e explica algumas coisas. Joey recebeu uma dose e por alguns dias vai se sentir muito deprimido por causa dos efeitos colaterais. Ele também menciona que amanhã vai ser muito difícil, mas depois diz que precisa voltar ao trabalho e para de falar com Joey. Em seguida, Joey tenta pular pelas paredes sem sucesso. Quando está prestes a ter um colapso, ele ouve um assovio do lado de fora e vê alguém jogando comida e água pela fresta da porta. Joey corre imediatamente até a porta e pede ajuda, explicando que tem uma esposa grávida para cuidar, mas o homem simplesmente fecha a fenda e machuca a mão de Joey. Ao anoitecer, Joey decide enfaixar a mão com a sua gravata e pegar a comida que lhe deram. De repente, uma luz aparece na parede e uma voz de inteligência artificial dá as boas-vindas a Joey a algo chamado treinamento avançado de carreira. Mas a IA não responde nenhuma pergunta e o logo da parede desaparece, deixando apenas alguns números. Joey se pergunta se algo está quebrado, mas o vizinho explica que não. A máquina funciona, mas não para o bem dos funcionários, e os números são uma contagem regressiva para meia-noite. Mas ele se recusa a dizer o que vai acontecer. Joey implora por mais informações, mas todos os outros funcionários começam a gritar com ele porque querem dormir. O vizinho explica que as vozes são de todos os funcionários que vieram parar aqui porque irritaram a empresa. E Joey fica chocado ao saber que isso faz parte da Malar, a empresa para a qual ele trabalhava. Depois disso, Joey vai dormir, mas acorda à meia-noite quando ouve alguns barulhos. Acontece que um funcionário está sendo levado para ser demitido, e pelo som de seus gritos é um processo doloroso. Joey tenta tapar os ouvidos, enquanto a voz da IA diz que isso faz parte de um caminho harmonioso para o bem-estar. Na manhã seguinte, o guarda traz mais comida e diz a Joey que as celas devem ser mantidas imaculadas, ou os funcionários serão punidos. Há um buraco no banheiro do canto e todo o lixo deve ir para lá. Na verdade, o vizinho diz a Joey para fazer isso para evitar problemas. Joey joga as embalagens vazias de alimentos no buraco do vaso sanitário, que cheira muito mal, e então percebe algo no chão. Depois de remover a sujeira, ele fica perturbado ao descobrir um crânio, e o vizinho confirma que funcionários já morreram ali antes. Joey se recusa a acreditar, porque nem mesmo uma empresa poderosa pode cobrir tantas mortes, mas o vizinho explica que isso estava incluído nas letras miúdas dos contratos que eles assinaram, mas ninguém lê, portanto a empresa tem o consentimento deles. De repente a IA começa a falar com Joey, que grita com ela e diz que ele trabalhou 10 anos para essa empresa, portanto merece algo melhor. Seu discurso continua por tanto tempo que um alarme toca para fazê-lo parar, e a IA diz que hoje começa seu seminário de treinamento avançado de carreira. Ela explica que a produtividade de Joey caiu nos últimos meses e que ele usou demais o seu tempo pessoal, o que faz com que o desempenho do departamento caísse. Esse novo emprego deve ajudar Joey a voltar a ser um bom funcionário. O dia de trabalho começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite. No restante do tempo, Joey pode fazer o que quiser. Seu trabalho consiste em empurrar o moinho, e ele ganhará um ponto a cada volta completa. Todos os dias ele deve cumprir uma cota diária de 50 pontos, e se não cumprir será punido. No final do dia, o funcionário com menos pontos será demitido, mesmo que tenha atingido a cota. Joey fica desesperado e pede desculpas por ter gritado ao pedir para ir para casa, porque precisa ver a sua esposa grávida, mas o vizinho lhe diz que é inútil tentar. A empresa simplesmente não se importa e ninguém sai deste lugar até que chegue a sua hora. Ele aconselha Joey a trabalhar e se concentrar em sobreviver. Depois disso, Joey começa a trabalhar na usina. No início é incrivelmente difícil, porque o maquinário é velho e enferrujado, então Joey precisa de muita força para terminar a primeira revolução. Quando ele consegue, a IA o parabeniza e reproduz um anúncio para comemorar. Em seguida, Joey passa o dia inteiro empurrando o moinho sob o sol forte e comendo apenas a pequena quantidade de comida que lhe dão. A IA também continua reproduzindo anúncio após anúncio enquanto Joey trabalha. Quando Joey vai dormir, consegue ouvir o funcionário de hoje sendo demitido,
e a Ia tenta encobrir o fato recitando mais anúncios. Na manhã seguinte, Joey toma seu café da manhã enquanto conversa com o vizinho e se pergunta qual é a utilidade de uma cota se alguém é demitido de qualquer forma, o que é o mesmo que ser punido por não cumpri-la. O vizinho diz que bom o suficiente não é bom o suficiente para malar, e ao saber que Joey fez uma cota de 100 ontem, diz a ele para não contar a sua cota aos outros, ou eles tentarão ultrapassá-lo. O vizinho aconselha Joey a trabalhar duro para sobreviver, mas não muito duro. Caso contrário, eles esperarão isso o tempo todo. Quando Joey começa a trabalhar na cota de hoje, ele pensa na sua esposa Kate e no dia em que comprou uma casa para a nova vida deles. Kate ficou desconfiada porque era uma casa grande e cara dada pela empresa, mas Joey disse a ela que não se preocupasse, porque foi para isso que ele trabalhou duro. No dia seguinte, ela tinha uma consulta relacionada ao bebê e lembrou Joey de que ele tinha que tirar uma folga, o que ele não aceitou. Kate não ficou muito satisfeita com a atitude dele de priorizar o trabalho, ressaltando que isso só ficaria mais difícil quando o bebê nascesse. Mas a conversa foi interrompida quando Kate sentiu algo errado. De volta ao presente, Joey termina o seu dia de trabalho com uma cota de 150, mas de repente ouve o guarda batendo na porta. A princípio, Joey se assusta, mas o guarda o faz tirar a roupa antes de abrir a porta. Em seguida, Joey entra no corredor, onde o ensaboam com água e só o deixam usar o sabão por alguns segundos antes de mandá-lo de volta. Com o passar dos dias, Joey continua trabalhando duro no moinho, o que é tedioso e exaustivo sob o sol escaldante. Às vezes ele conversa com o vizinho, que com tristeza explica que o moinho não faz nada, eles só trabalham por trabalhar. À medida que o calor aumenta, Joey bebe a sua água muito rapidamente e tenta pedir mais, mas o vizinho diz que eles só dão comida e água suficientes para mantê-los vivos. Se Joey quiser beber, ele precisa começar a fazer xixi nas garrafas e escondê-las atrás do pilar, então ele pode filtrar o xixi através das palmilhas dos seus sapatos e beber. Joey fica enojado com a ideia e se recusa a fazer isso. Então ele volta ao trabalho e continua pensando em Kate. Ele se lembra do dia em que ela estava muito preocupada com as contas do hospital e ele prometeu que trabalharia ainda mais. Quando Kate disse que ele não conseguiria fazer isso sozinho, Joey tentou impedi-la de voltar ao trabalho, porque depois dos problemas da última vez, ela corria o risco de perder o bebê. No entanto, Kate ressaltou que se ela não trabalhasse também, eles perderiam a casa. Malar havia prometido uma promoção a Joey há anos e nunca cumpriu a sua palavra. Por isso, Kate achou estúpido acreditar neles. No final do dia de trabalho, Joey cai de exaustão e a Ia o parabeniza por ter atingido a cota de 370. Enquanto recupera o fôlego, Joey percebe que na maçaneta do moinho, um trabalhador anterior gravou a palavra Alex. Ele pergunta ao vizinho sobre isso e descobre que Alex foi o único cara que conseguiu sair. No dia seguinte, Joey recebe um presente especial pela sua cota excepcional, uma caneta com seu nome. Joey diz que não tem utilidade para uma caneta, mas de repente percebe que eles mudaram a sua cota diária para 370 como novo padrão. Furioso, Joey mostra suas mãos feridas e tenta explicar que não pode fazer isso novamente, mas a IA apenas diz que os humanos precisam de um pequeno empurrão para progredir. Então, Joey joga a caneta na parede enquanto insulta a empresa. Depois ele começa a trabalhar e percebe que não lhe dão um ponto quando ele termina uma volta, mas há um pequeno X no relógio. O vizinho explica que o X significa que Joey tem uma penalidade e que agora ele precisará de 2 voltas para marcar um ponto. Se ele receber outro X no futuro, precisará de 4 voltas, depois 8, e assim por diante. Sem outra opção, Joey começa a se esforçar ainda mais, pois para atingir a cota ele terá que fazer 740 rotações. Entretanto, ele acaba ficando incrivelmente exausto e desiste. Quando o vizinho verifica e descobre que ele precisa fazer 740, o homem começa a gritar com Joey, dizendo que ele fará com que todos sejam mortos. Nesse momento, a IA anuncia que o dia de trabalho terminou e que Joey não cumpriu a sua cota. Então, Joey aproveita a chance para perguntar sobre a penalidade. No entanto, a IA diz que Joey deu uma penalidade a si mesmo por ter decepcionado seus colegas de trabalho e que ele precisa de motivação adequada. De repente, o perfil de Kate aparece na parede e a IA ameaça sequestrá-la para trabalhar ali também. Então, Joey pede perdão e promete atingir a sua nova cota amanhã. A IA aceita sua palavra e explica que ele perderá a penalidade se for bem-sucedido no dia seguinte. A voz também oferece um sinal de agradecimento ao acrescentar um desafio adicional, uma enorme luz vermelha que aparece no teto. Entre a gritaria das 12 horas e a luz vermelha, é muito difícil para Joey dormir naquela noite.
No dia seguinte, ele usa sua jaqueta para cobrir a alavanca do moinho, para que as suas mãos não doam tanto, enquanto ele trabalha com mais afinco sob a luz vermelha. É um processo terrível e enlouquecedor que faz com que Joey comece a sentir que está perdendo a cabeça. Em algum momento, ele começa a ver uma alucinação de si mesmo, que zomba de Joey por ainda acreditar que o trabalho árduo o levará a algum lugar. Quando a alucinação começa a falar sobre Kate e o bebê, Joey se motiva a continuar e atinge a cota apenas um segundo antes do tempo acabar. A IA anuncia que removeu a penalidade e a luz vermelha desaparece. Na manhã seguinte, Joey acorda e a IA lhe dá um novo sinal de agradecimento, um vídeo muito curto de Kate no hospital com o bebê. Joey chora por ser pai agora, mas também porque percebe que está aqui há muito tempo e está perdendo muitos momentos importantes. Algum tempo depois, Joey pede ao vizinho detalhes sobre como Alex saiu, pois ele também quer tentar. A princípio, o vizinho não quer falar, mas depois ouve Joey dizer que não pode conhecer o seu bebê e se sente mal porque pelo menos teve um tempo com seus filhos antes de ser arrastado para cá. O vizinho não quer que Joey tenha um filho que o odeie por colocar o trabalho em primeiro lugar, como aconteceu com ele. Então ele diz para verificar o ponto cego na parede atrás do pilar. Joey corre para a parede e dá uma olhada de perto, o que o faz notar que uma área circular foi preenchida mais tarde, o que significa que alguém fez um buraco aqui em algum momento. Em seguida, ele pega a caneta e começa a usá-la para cavar a parede, percebendo que a empresa é tão barata que nem mesmo remendou o buraco adequadamente. Muitos dias passam e Joey está exausto, mas nunca desiste. Ele cumpre a sua cota diária na fábrica durante o horário de trabalho e depois passa o chamado tempo livre cavando o buraco. Por fim, o buraco é grande o suficiente e Joey pula nele para começar a rastejar para fora. Depois de alguns minutos, ele sai em uma área muito escura e tenta se orientar, mas de repente é encontrado pelo guarda. Joey é nocauteado e quando acorda mais tarde está de volta à sala com o moinho e o buraco foi preenchido novamente. Nesse momento, a IA começa a repreendê-lo e prossegue com a punição. Eles aumentam a sua cota para 1000 e o vizinho tem a perna quebrada pelo guarda. Joey tenta se desculpar, mas o cara continua reclamando porque não pode trabalhar agora e comenta o fato de que eles não têm controle aqui. São todos os algoritmos que controlam o lugar. O vizinho se sente mal porque foi ele quem projetou o sistema quando trabalhava na TI e diz que os humanos não podem argumentar com uma IA, mas isso dá uma ideia a Joey. Se o computador seguir as regras, se ninguém trabalhar, todos terminarão o dia sem pontos, e o empate significará que ninguém morrerá. O vizinho acha que isso é perigoso, mas Joey ressalta que eles não têm nada a perder. Ele pula no topo do moinho e grita um discurso sobre o fato de que o trabalho árduo não os levará em lugar nenhum nessa empresa, mas também ressalta que se não trabalharem não morrerão. Logo, todos os outros funcionários estão cantando junto, e quando o dia de trabalho começa, nenhuma pessoa trabalha. Joey está feliz porque acha que ganhou, mas quando o dia está prestes a terminar, a IA anuncia que qualquer pessoa sem pontos será demitida. Isso aterroriza os outros funcionários, e eles imediatamente começam a trabalhar novamente, ignorando os pedidos de Joey para que não os deixem vencer. De repente, o vizinho diz a Joey que o seu filho tem sorte de ter um pai tão bom, mas que se ele quiser conhecer o bebê, deve fazer o que for preciso para sair. Sem outra escolha, Joey começa a empurrar o moinho novamente. Mais tarde, durante a noite, o vizinho sabe que morrerá em breve, então faz uma confissão. Seu nome é Alex e foi ele quem conseguiu sair. No entanto, assim como Joey, ele foi capturado e enviado de volta. Ele não contou isso a Joey, porque queria pensar que havia esperança para uma segunda tentativa. O único arrependimento de Alex é não ter incendiado o local. Joey se despede dele e depois chora ao ouvir o guarda levar Alex para a exterminação. Na manhã seguinte, a IA dá a Joey outro presente motivacional. É um vídeo muito curto de Kate e do bebê que já pode andar. Joey fica perturbado com o fato de estar aqui há meses e começa a gritar com a empresa, insultando-a por ter tirado tudo dele. A IA não gosta dessa atitude e decide que Joey deve ser demitido. Em seguida, a porta se abre e um grupo de pessoas entra para ficar na sala, ignorando as perguntas e os pedidos de Joey. Logo, o guarda entra e prepara a injeção, enquanto se pergunta se a morte de Joey libertará a sua casa e a sua esposa, o que faz com que Joey, furioso, pule em cima dele e comece a espancá-lo. Enquanto o sangue é espalhado por todas as pessoas que estão de pé, a IA anuncia que o guarda falhou e que a punição é o término, e como Joey está concluindo essa tarefa agora, ele será promovido ao nível 9. Isso faz com que Joey perceba o que está fazendo e imediatamente se afasta, ignorando os pedidos do guarda para terminar. Perturbado, Joey anuncia que não é um monstro e que não deixará que a empresa o transforme em um. Então ele se demite.
De repente, ele pisca os olhos e fica chocado ao se ver de volta no escritório de sempre, com uma máquina conectada à sua cabeça, cercado por funcionários na mesma situação. Acontece que tudo isso foi uma simulação de treinamento avançado de carreira da empresa. Um colega de trabalho que se parece com o guarda explica que Joey se voluntariou para o programa, e embora parecesse mais longo, na verdade ele ficou lá por apenas 60 minutos, o que significa que o filho de Joey ainda não nasceu. Joey estava preso no nível 8, sem possibilidade de promoção, mas na verdade não era porque ele não era bom o suficiente, mas porque não estava sendo desafiado a fazer mais. No experimento, a sua produtividade aumentou e a sua liderança foi extraordinária, de modo que agora ele está finalmente sendo promovido ao nível 9. Depois de se desconectar da máquina, Joey é levado para o seu novo escritório, onde é recebido por uma IA mais simpática. Joey não consegue parar de ter visões do que passou, o que o deixou com um estresse pós-traumático, mesmo que tenha sido apenas uma simulação. O escritório é pequeno demais, quase claustrofóbico. O colega de trabalho de Joey lhe mostra um contrato de confidencialidade, porque o projeto é secreto, e Joey assina para proteger a sua esposa. Quando o colega sai, Joey liga para Kate para saber como ela está, chorando quando finalmente ouve a sua voz. Quando termina a ligação, ele anuncia que vai destruir a empresa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.